Bom, vamos começar aqui a nossa apresentação do projeto Desmistificando a Ciência, projeto de extensão, e eu resolvi falar do efeito dos refrigerantes nos dentes. E a gente vai realizar aqui um, um experimento, né, para a gente ver esse efeito, a relação dele com a química e como ele acontece. Bom, primeiro vamos falar por que esse assunto é importante, né? O refrigerante, né, ele é um produto consumido todos os dias, principalmente pelos mais jovens, né? Ele tem muitos açúcares e é um produto muito ácido, né? E aí ele pode contribuir para desgastes nos dentes e pode acarretar aí no futuro em incômodos e problemas de saúde bucal. Como eu tinha comentado, a gente vai fazer um experimento a respeito desse assunto. Bom, primeiro vamos falar um pouco de ácidos e pH, né? O pH é uma escala que mede o nível de acidez ou de básico que uma substância Quanto mais ácida, menor o pH, e quanto menos ácida, ou seja, mais básica, maior é o pH. O pH ele varia entre 0 e 7 e entre 7 e 14, são duas escalas. E sendo ele 7, ele é nulo, ele é neutro. Tá? Os refrigerantes eles contêm ácidos e o ácido fosfórico ou cítrico são exemplos desses ácidos. E o que seria um ácido? O que a gente precisa saber de um ácido? Bom, basicamente um ácido é uma substância que em meio aquoso tende a liberar íons hidrogênio, H+. Tá? Sempre que eles estão em meio aquoso, eles tendem a liberar H+. O contrário, né, as bases, elas já são diferentes. Elas têm, em solução aquosa, elas tendem a liberar o que a gente chama de hidroxila, que é esse OH- que a gente pode ver aí. Tá? Bom, basicamente, para a gente testar esse processo, a gente vai substituir os dentes humanos, né, o esmalte dentário, por uma casca de ovo. E aqui eu falo um pouco sobre as diferenças entre a casca de ovo e o esmalte dentário. Basicamente, o esmalte dentário ele é rico em cálcio, em sais de cálcio, principalmente esse que se chama hidroxiapatita, que tem essa fórmula toda grande aí. A casca de ovo tem um sal de cálcio bem parecido, que chama-se carbonato de cálcio. Então a gente pode observar um efeito bem parecido, apesar de não ser a mesma substância. Né? Os dois são materiais que têm características físicas muito parecidas também, são bem duros. Então a gente vai usar a casca de ovo para simular um dente. Bom, no início do experimento vai ser adicionado refrigerante a um copo juntamente com um ovo marrom. Observa que a cor do ovo, apesar dele ser marrom, ele é bem uniforme. Adicionando o refrigerante, vão ser esperados 7 dias. 7 dias depois, nota-se o ovo ainda imerso no refrigerante. E assim que despejado o refrigerante juntamente com o ovo, é possível ver mudanças de cores no ovo, na sua casca. Apesar de não ter modificado tanto a rigidez da casca, ela ainda tem uma notória diferença de cores. Apesar de tudo, o ovo dentro ainda está intacto. Adicionalmente, utilizando uma substância bem mais ácida que o refrigerante, o vinagre, também deixando 7 dias imersos, é possível ver um resultado muito interessante. 7 dias depois, o ovo é retirado do vinagre, nota-se que ele expandiu bastante e ele tem uma
uma característica bem flácida na sua casca. E depois de 7 dias, a desmineralização foi tanta que ele perdeu completamente a rigidez. Bom, como foi observado aí no experimento, o ovo foi imerso em duas substâncias ácidas, o refrigerante e o vinagre, e observou-se a liberação de CO2, bolhas se formando no entorno da casca do ovo, que é o processo de desmineralização que acontece e que é o que acontece no nosso dente quando a gente toma algum refrigerante. A diferença, como eu havia explicado, é só na substância que tem no seu dente tem na casca do ovo, apesar das reações serem muito parecidas. Aqui a gente pode observar a reação que ocorre com a casca do ovo, tá? E basicamente um ácido, quando reage ali com carbonato de cálcio, libera cálcio aquoso, gás carbônico CO2 e água. Agora a gente vai passar um pouco para uma parte prática de como que na vida, na nossa sociedade, a gente consegue ver isso a partir de resolver uma questão no Enem. Vamos ver aqui como que esse tipo de assunto cai no Enem, tá? Bom, agora como eu tinha dito, a gente vai falar um pouco sobre a prática desse assunto, né? Como ele pode estar presente aí no nosso dia a dia. Eu peguei aqui uma questão de 2011 do Enem, que fala exatamente sobre isso, tá? Vamos ler. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão de acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxipatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química representa esse processo. Então aqui a gente tem a equação química, né, que eu coloquei aqui um pouco maior para a gente dar uma olhada. E a pergunta é, considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração D. Tá? Bom, como a gente havia comentado posteriormente, né, a gente viu que substâncias básicas, elas carregam essa substância aqui, ó, que é a hidroxila. Tá? Já as substâncias ácidas, elas vão carregar uma outra substância, também à base de hidrogênio, que são os íons de hidrogênio, H+. Como dito aqui na questão, a ideia do salivamento, ele está em normalizar, aqui ó, como pode ser visto aqui, normalizar o nível do pH na boca, para refazer essa remineralização do dente. Então, basicamente, a gente vai ter um íon de hidrogênio que vai estar reagindo diretamente aqui com a hidroxila, né? Fazendo essa reação acontecer. O ponto de deslocamento da equação, logicamente, vai ser da esquerda para a direita, né? Uma vez que a gente tem a desmineralização acontecendo, né? O que vai acontecer é a desmineralização, que tenha esse sentido, tá? Então, aqui, analisando as respostas, a gente vê que é a letra B. H+, que reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a direita. Então, essa é a resposta correta. Bom, esse foi a minha apresentação do projeto de extensão Desmistificando a Ciência. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.